Meus irmãos, meus amigos, carinhosamente a paz do Senhor a todos, para a exaltação do nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, estamos chegando, estamos de volta para levar a todos a mensagem de salvação, de perdão, de libertação, que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, que a paz do Senhor Jesus continue presente na sua vida, no seu coração. Para você que já se inscreveu em nosso canal, muito obrigado, de todo o coração mesmo. Mas se você, meu amigo, ainda não se inscreveu, eu lhe peço, em nome de Jesus, inscreva-se. Compartilhe com seus amigos, é muito importante. Faça o seu comentário. Deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Continue conosco até o final do nosso vídeo. Amém? Graças a Deus. Agora, vamos para o momento em que vamos meditar na infalível palavra de Deus. Hoje, nós vamos meditar no que está escrito em Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, que texto maravilhoso que nos fala o que aconteceu lá em Cesareia de Filipe. Cesareia, uma cidade muito bonita na época, que foi construída em homenagem a César, ou aos Césares, imperadores de Roma naquele tempo. Para quem não sabe, nos dias de Jesus, Israel fazia parte do Império Romano. A história de Israel é interessante. Israel fez parte do Império Babilônico. Israel fez parte do Império Medo-Persa. Fez parte do Império Grego. E também fez parte do Império Romano. Então, nos dias de Jesus, Israel esteve sob o domínio dos imperadores de Roma. Por isso que Jesus, quando foi crucificado, era governador da Palestina, o famoso Pôncio Pilatos. Ele não era imperador de Roma, mas ele estava representando o Império Romano. Por isso que ele foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Amém, amigo? Isso é só para você entender por que Cesareia de Filipe. Muito bem. Então, lá em Cesareia de Filipe, aconteceu o que você já ouviu, e nós vamos basear a nossa mensagem de hoje no texto que foi apresentado. Então vamos para a primeira parte da mensagem. Jesus interrogou os seus discípulos. Texto bíblico.
E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Meus irmãos, meus amigos, Jesus, ele esteve aqui na terra como homem. Tudo que Jesus fez na terra, há pessoas, há teólogos que pensam diferente. Mas eu fico com o que a Bíblia diz. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Filipenses, não confunda Filipenses com Cesareia de Filipe, é outra coisa. Filipos já ficava na região da Macedônia, ali próximo de Corinto. Muito bem. Então, Jesus, como homem, ele quis saber. Jesus, como homem, meus irmãos, ele não era onipotente, onipresente, nem onisciente. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. Principalmente os atributos incomunicáveis. Morreu como homem, foi criança como homem, foi perseguido como homem. E como homem, ele quis saber o que era que o povo dizia lá fora a respeito dele. Se fosse hoje, ele ia procurar um instituto de pesquisa, né, para saber como era que estava o conceito dele lá fora. E ele, então, perguntou para os seus discípulos: o que é que o povo está dizendo aí? Quem eu sou? Aí uns disseram, né, a informação dos discípulos. Disseram: ó, tu és Elias. Uns disseram que o senhor é João Batista, que ressuscitou, que naquele momento João Batista já tinha sido assassinado, decapitado. Outro diz que tu és um dos profetas. Jeremias, né? Então, Jesus fez a pesquisa. Isso é importante, né? Hoje nós estamos vivendo a modernidade, todo mundo quer like, né? Todo mundo quer ser visto. Ah, tenho tantas visualizações. Hoje eu ouvi de alguém: olha, eu tenho 2 milhões de visualizações. Uma bênção, né? Então Jesus, ele não veio ao mundo para ser artista, para ser famoso, nada disso. Ele veio para servir, para cumprir uma missão. Mas ele, como ser humano, quis saber o conceito que as pessoas tinham a respeito dele. Vamos continuar a mensagem agora, a segunda parte. E ele disse para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ah, sim. E vós, quem dizeis que eu sou? E qual foi a resposta? Então nós vamos ver agora na segunda parte da mensagem. A ousadia da confissão de Pedro. Texto bíblico. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Amigo, a resposta de Pedro foi interessante. Porque Jesus, depois que ele ouviu o que disseram a respeito dele lá fora, e vocês que andam comigo, que têm visto os milagres, os prodígios, as maravilhas. E para vocês, quem eu sou? Os outros ficaram calados. Vocês sabiam que tinha gente que andava com Jesus e tinha dúvida se ele era realmente o Filho de Deus, o Messias?
próprio Tomé, Filipe, então, Natanael. Esse povo não sabia, não tinha certeza. Mas Pedro recebeu uma revelação. Pedro não falou de si mesmo. Ele foi ousado? Foi. Porque às vezes tem pessoas que Deus usa até com dom de profecia hoje, que Deus manda ela falar alguma coisa, ou ele falar alguma coisa. A pessoa, eu não vou entregar esta mensagem porque é para o governador. Eu não vou entregar esta mensagem porque é para o presidente da república. Eu não vou entregar esta mensagem porque é para o doutor fulano de tal. Não tem dessa não. Tem inclusive pregadores que quando tem uma autoridade, quando está só os irmãozinhos na igreja, ele pula, pinta, borda, mete o chicote. Mas quando tem uma autoridade lá, ele fica inibido, prega aquele evangéliozinho light. Não é assim. Se Deus mandou falar, meu amigo, fala. Então Pedro recebeu a revelação e ousadamente ele confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Essa palavra Bar-Jonas, esse prefixo Bar, significa filho, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi quem, pastora, segundo meu texto? Pai, Meu está Pai nos céus. que está nos céus. Olha só. Então, amigo, você está ouvindo a palavra de Deus agora. Então, se você está ouvindo, é Deus quem está te revelando algo. Não é por acaso que você está ouvindo assistindo este vídeo, não, amigo. Seja ousado como foi Pedro. Deus está te revelando que Jesus, só Ele quem salva? Então aceite a Ele como seu Salvador. Só Ele quem cura, só Ele quem liberta, quem transforma. Pastor, só Jesus quem cura é. Remédio não cura, não. Remédio não cura. O nome já está dizendo remédio, remedia. Só quem cura é Jesus. Agora um detalhe. Jesus também cura com remédio. Ele cura com remédio e sem remédios. Eu já orei por alguém desenganado dos médicos. Já orei por uma pessoa em estado de coma. Aliás, por 2 pessoas em estado de coma. E a pessoa voltou à vida, voltou a viver. Não tinha mais remédio, não tinha mais nada o que fazer. Quem curou foi Jesus. Os remédios não curaram. As pessoas tomaram bastante remédio e os remédios não fizeram efeito. Nenhum remédio faz efeito se Deus não quiser. Se Jesus não quiser. Se a Santíssima Trindade não quiser, não tem cura. Sou a favor da ciência. Sou a favor da medicina. Sou sim a favor da medicina. O próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Está tudo certo. Agora, o próprio médico tem que parar de ser orgulhoso e crer que ele vai prescrever o remédio. Mas ele tem que ter certeza que aquele remédio só vai curar se Deus quiser, porque Deus está no controle de tudo. Ele nunca deixou de ser Deus. Amém, amigo? Vamos agora fechar a mensagem, pastora Sara. Jesus é o verdadeiro edificador da sua igreja. Texto bíblico. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Muito bem. Amigos, esse texto aqui merecia mais tempo.
mas eu só quero mostrar para vocês alguma coisa aqui importante, com base no texto. Primeiro, Jesus, ele é o fundador da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o verdadeiro edificador da igreja. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele, eu edificarei a minha, vou repetir mais uma vez, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, pastora. Você ouviu, amigo? Não adianta querer se levantar contra a obra de Deus. Seja quem for. Estou dando o recado. Seja quem for. Jesus é o dono da igreja. Se você se levantar contra a igreja, você estará se levantando contra o próprio Deus. Será que você vai se dar bem se levantando contra a igreja? Porque ao longo dos séculos, a igreja vem permanecendo de século em século. Por quê? Por que a igreja nunca deixou de existir? Desde o dia de Pentecostes. Por quê? Porque ela tem um dono. O dono da igreja não é Pedro, não. Pedro era um apóstolo, foi um apóstolo, um pecador como eu, como você. Mas o dono da igreja é Jesus. A igreja de Jesus na terra. Estou me referindo à verdadeira igreja. Essa igreja tem um dono. É Jesus. Não é Pedro, não. O Pedro, primeiro papa da igreja. Isso não é verdade. Primeiro papa da igreja, Jesus. Ele, sim, fundou a igreja. Ele pode ser o primeiro papa lá para os romanos. Mas quem estuda a Bíblia sabe que o papa da igreja, essa palavra papa significa pai. E pai é aquele que cria. Então Jesus criou a igreja. Você já faz parte da igreja de Cristo? Já? Se ainda não faz, meu amigo, comece a fazer parte da igreja de Jesus hoje. E eu não estou me referindo à denominação. A igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo, amigo, é um povo. Que povo, pastor? 2 de Pedro 2:9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dá para achar aí, pastora, rapidinho? Não estava aqui previsto, mas só para mostrar para os amigos quem é a igreja de Cristo. Quem é a igreja? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus na terra é um povo que Jesus tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. É este o povo de Deus. Geração eleita. Geração eleita, nação santa, uma nação separada do pecado. Povo adquirido. Povo adquirido. Qual foi o preço pago para a aquisição deste povo? Qual foi, pastora? O sangue de Jesus. De Jesus. Primeira epístola de Pedro, logo no capítulo 1. Não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, amigo, esta é a igreja de Jesus. Pedro, graças a Deus pela vida de Pedro, mas ele nunca foi papa da igreja de Cristo na terra. Amém? Agora eu quero orar por você. Pastor, eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Então arrependa-se dos seus pecados. Jesus vai lhe perdoar agora. Você que tem sido enganado,
há muito erro, há muito engano. É só você ler a Bíblia. Leia o Novo Testamento. De Mateus ao Apocalipse você vai perceber, é verdade. Eu estou sendo enganado, fui enganado, mas agora a luz está brilhando, porque a palavra de Deus é luz. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e a tua palavra está lá no Salmo 119, versículo 105. Amigo, é a verdade. Eu quero orar por você que quer fazer parte da Igreja de Cristo. Olha, no arrebatamento da igreja, só vão subir aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, aqui na terra. E o nome estiver escrito no livro. Aqueles, os santos, a Igreja de Cristo, os seus membros, têm os seus nomes registrados no livro da vida. É por isso que eu sempre falo aqui. Se você se arrepender, o seu nome vai ser registrado no livro da vida. Para quê, pastor? Porque no dia do arrebatamento da igreja, só vai ser arrebatado aqueles cujos nomes estiverem registrados no livro da vida. Pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, pastor. A partir de hoje, pastor, eu vou mudar de vida. A partir de hoje, pastor, eu vou deixar de ser religioso e vou ser um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão é aquele que segue as doutrinas de Cristo. Vamos orar então? Arrependa-se agora dos seus pecados e tenha a ousadia de fazer o que Pedro fez. Pedro confessou publicamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem coragem de agora, publicamente, diante da sua família e dos seus amigos? Você tem coragem de dizer: segundo esta palavra, eu quero aceitar este Jesus. Eu quero fazer parte da Igreja de Cristo na terra. Eu quero viver agora de acordo com as verdades do Evangelho. Você tem coragem de fazer isso agora? Então, faça. Eu vou orar por você agora. Paizinho querido, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Foi explicado qual é o perfil da tua igreja, da Igreja de Jesus na terra. Pai, eu oro pelas pessoas que estão se arrependendo de ter sido enganadas tanto tempo, mas hoje a tua verdade as convenceu. Pai, por aquelas pessoas que estão arrependidas, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas elas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. E agora vem a bênção temporal, a bênção que é para nós desfrutarmos delas aqui, agora, neste tempo. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. Aquelas que estão doentes fisicamente, libera a bênção da cura. As que estão escravizadas pelos vícios e por espíritos imundos, que todas sejam libertas agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu entrego a ti todas as famílias que oram comigo agora. Pai, Senhor, sabe as suas necessidades. Em nome de Jesus, libera a bênção da vitória para todas estas famílias, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado porque você ainda está conosco até agora. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele que vive para sempre, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Só o Senhor é Deus.